Olá, nós estamos aqui no município de Juruá, na cabanha Chavante, com o Marcos Roca, proprietário aqui, zootecnista, proprietário aqui da cabanha. Marcos, vamos conhecer um pouco mais da sua estrutura? Apresenta pra gente aqui, pra gente conhecer um pouco do manejo e da estrutura pra gente aí. Vamos lá. Então aqui é o galpão de confinamento e de onde os animais passam a noite, né? A gente tem que fechar, conforme a gente já falou, toda tarde tem que fechar, não tem jeito em função de predador. Somente por isso que a gente fecha. Então aí vamos vendo os lotes aqui. Aqui é uma baia também que a gente tem opção quando tá com muito cordeiro, muito cordeiro também tem os clips ali para os cordeiros, mas nesse caso são cordeiros mais fracos que ficaram para trás, ou a mãe tinha pouco leite, então já tá num lotinho específico e as mães vão embora, já não foram descartadas, provavelmente já foram descartados, né? Aqui. Esse aqui é o lote que a gente viu lá em cima no pasto, na roça onde a gente planta o milho, né? Que tá com aquela braquiária alta, que os animais ficam, como a gente falou, 100% ao pasto, e agora com sal mineral, só isso. Pousam aqui e aí amanhã, 8 horas, vão pro pasto, depois 4 horas trazemos de volta. O score, como a gente já falou, muito bom dos animais e 100% ao pasto, né? Já estão encarneirados, né? Já passaram pela estação de monta e agora a gente faz o diagnóstico de gestação daqui 20 dias mais ou menos. Os animais que ficam aqui apenas para pernoite, o dia todo ficam na pastagem. Isso mesmo, o lote que a gente viu lá a pasto, que agora vem aqui só para pernoite. Esse aqui é um lotinho de descarte, ovelha descarte. Ovelha, algumas aqui até são mães daquelas que eu falei, desmamou um cordeiro muito leve, muito fraco, ovelha mais que não vai para frente, que não aguenta pasto. O animal de seleção, na pressão de seleção, você está descartando para baixo. Isso, esse é lote de ovelha descarte. Aqui já são os cordeiros em terminação, ou desmamado ou já perto da terminação. Tem alguns aqui até já estão prontos para abate. Esse é o único lote que fica confinado aqui, do nascimento ao abate ficam 100% confinados. Isso. Os cordeiros, os machos. Os cordeiros estão... Eu até tenho uma ideia, já trabalhei um pouco indo um pouco a pasto, ficando uma parte do dia, mas hoje a gente não está conseguindo ainda fazer isso. Mas a ideia é quando tiver os piquetes mais piqueteado, a ideia e melhor, né, aqueles capins, os pastos bons daquele jeito que a gente viu, a ideia, e mais piqueteado, a ideia é fazer soltar também um pouco, mas claro que dá uma silagem de milho, um concentrado também específico. Perfeito. Aqui o lote de cordeiros em terminação, alguns já no ponto de abate, que estão indo já para o frigorífico na próxima semana, e outros que entram aqui no confinamento até atingir o peso. E esse outro lote aqui, Marcos? Esse é o lote de recém-parida. Aquele lote que eu falei que é o que de ovelha é o que fica fechada. Os primeiros 15 dias. Os primeiros 15 dias. Então pariu, vem aqui, fica os primeiros 15 dias com a mãe. A partir que ele começa já a comer algum volumoso, começa a comer uma ração, o cordeiro fica no clipe e a mãe vai a pasto o dia todo. Exatamente. Prende só à noite, como a gente viu. Aqui eles estão com 2, 3 dias de... Tá bem novinho mesmo. Aqui é um lote de borrega que foi separada para venda, que não atende o nosso critério de seleção. Então, às vezes é até por mais lã, uma daquela ovelha ali, por exemplo, muita lã, ou às vezes desempenho ruim, ganhou bem menos peso do que as outras, conformação, várias... Não está dentro do seu processo, do seu critério de seleção. Isso, então, e essas vão vender amanhã também, a gente já vende esse lotinho junto com vai para abate também. Isso.
Aqui já é o lote de reserva que vai para reposição. Acabou de desmamar algumas aqui. E então esse já atende o padrão nosso. São recém-desmamadas, mas é o que vai ficar para o plantel, para renovar o plantel. À medida que você vai descartando, você vai tendo o seu critério de seleção e vai separando essas borregas aqui para repor e mesmo para ampliar o plantel, se for o caso. Exatamente. Aí essas, quando tiver um padrão desse, é isso, desmama 30 quilos, como essas daqui, essas mais Doppler, um padrão bom, saúde, né, que você vê que não tem problema de saúde nenhum, a gente vai renovando e possivelmente ampliando até com o rebanho. Perfeito. Então aqui a gente pode ver, você tem um trabalho aqui que você faz separação por lotes, né, dentro aqui do critério, aqui no pavilhão. Os animais que ficam a pasto, mas são recolhidos à noite aqui por conta de predador, aqueles que ficam por causa do confinamento, as borregas em crescimento. Então esse é o manejo semi-intensivo que você tem trabalhado aqui na propriedade. Isso, e aqui tem um ponto também, assim, daqui a pouquinho eu deixo um pouco mais, mas já vão para o pasto, já vão para o desafio, não fica muito tempo aqui, tá? Ela já tem que ter... Atingiu determinado peso, já começa as borregas, já vão a pasto. Aqui, por exemplo, ó, essa aqui já é uma que já dá para ir, ó, esse já tá com, isso aqui já vai dar 40 quilos, ó. Já até pesou 40 quilos, 40, essas daqui já vão... Então já começa a ir para o pasto. Já vai para o pasto. Desenvolveu até determinado ponto, isso, vai embora pro já pasto. com 5 meses e meio, de 5 a 6 meses, deu esse peso aí de 40 quilos, já vai pro pasto. E aí já tem que ter aquele desafio, já vai pro pasto, já vai ver se aguenta, se não é sensível demais. Um outro detalhe que a gente está vendo aqui, é que você tem todo o galpão aqui no piso de chão batido e você utiliza aqui a palha de café como base aqui para você manter o galpão. Funciona bem a palha? Você tem disponibilidade, nós estamos numa região cafeeira, inclusive a propriedade aqui é cafeeira, né? Isso facilita o trabalho para você aqui? Exatamente, esse acho que é um ponto bem positivo, que a gente gosta muito de explorar, né? Esse consórcio entre as atividades. Então a palha é nossa, produção do nosso café, então a gente usa como cama, dá super certo, sem problema algum, não tem um problema, dá um conforto para os animais e depois, claro, vai voltar para o café. A gente, depois desse composto de taco esterco, vai para a composteira e depois vai para o café, retorna para o café. Como é que você faz esse manejo aqui? Tem uma frequência de limpeza ou é de acordo com a lotação, com o período do ano? Como é que é a determinação do momento de limpeza dos pavilhões aqui? Assim, como agora a gente deu uma reduzida, né, no rebanho, então tá mais espaçado essa frequência de limpeza. Mas assim, a gente faz um pouco, a gente coloca ela sobreposta, algumas vezes, umas 3 vezes, por exemplo, coloca ela sobreposta a cada 20 dias, 15 dias, varia um pouco em função da lotação mesmo. À medida que vai umedecendo, você vai colocando mais uma camada de palhada. Isso. E aí depois coloca o gesso por baixo, né, para fazer aquele aproveitamento melhor do nitrogênio, menor perda de nitrogênio. E depois desse tempo aí de 3, mais ou menos, colocadas de cama sobreposta, a gente faz uma limpeza geral, aí vem raspando tudo, o trator entra, todas as porteiras foram feitas dessa forma, o trator entra tudo, né, dos dois lados, e ele vem com a concha, com a Marispan, né, e aí vem recolhendo, já leva para carreta, já leva lá pro café. E nesse trabalho de limpeza aqui, desinfecção de instalações, o que você tem utilizado além da retirada de matéria orgânica? Tem algum outro trabalho que você faz também aqui na desinfecção? Então, a gente faz a vassoura de fogo, o CB30 e o cal, às vezes joga o cal virgem também. Então faz parte aqui dentro do seu calendário sanitário aqui, uma das ações é a limpeza, a desinfecção de instalações, retirando matéria orgânica, vassoura de fogo, utilização de uma solução sanitizante e eventualmente o cal aqui também para complementar. Isso, faz parte da estratégia aqui sanitária. Exatamente, aqui isso é um processo recorrente, já é um processo... Sempre está se fazendo aí. Isso. Perfeito, então nós estamos vendo um pouco mais aqui da cabanha Chavante, município de Uruguaia, do criador Marcos Ronca, vendo aqui as instalações e as diversas categorias que são subdivididas aqui,
o sistema semi-intensivo aqui da cabanha. Marcos, uma coisa que está chamando a atenção aqui na cabanha é que você está optando aqui por raças também não tão usuais aqui na nossa região, né? Você está trazendo 2 novas raças aqui para incorporar o rebanho. Fala um pouco dessa sua opção pelas raças e mais especificamente dos reprodutores que nós estamos vendo aqui. Então, Luciano, esse é o seguinte, como eu falei para você, a gente trabalhou, eu já trabalhei um tempo grande, aí ainda trabalho com os cortes também de cordeiro. Então fiquei uns 5 anos vendendo em São Paulo e hoje eu estou com outra marca vendendo também em São Paulo para alta gastronomia. E aí eu percebi, eu queria animais carniceiros mesmo e que produzem uma qualidade de carne excepcional e também ganhar na heterose, fazer um tricross, que eu também sou muito adepto, gosto demais de usar aquela fêmea meio sangue Texel santinês ou Dorper santinês e vim com esses 2 e tá vindo uma cordeirada absurda. Então com isso, comprimento, né? Olha o comprimento de um animal desse, muito carcaçudo os 2, estão dando uns cordeiros excepcionais e carne também que está sendo muito bem aceita pelo mercado. Porque nós estamos vendo o Hampshire Down e o Suffolk, né? São 2 raças que você está introduzindo. E no caso aqui, tanto fêmea quanto macho, todos eles vão para abate? Você faz o tricross, vai tudo para abate? Então, hoje ainda as que dão menos lã, geralmente cruza com mais santinês. Puxa um pouco mais pro lado do santinês, mas eu tô segurando. Tô segurando. Então eu não tô abatendo tudo ainda. Mais pra frente a ideia é abater macho e fêmea, mas uma parte dessas que continua com pouca lã, que puxa um pouquinho mais pro santinês e que não tem esse trabalho a mais, né, com a lã que a gente precisaria ter, a gente está segurando. Nós estamos vendo aqui 2 reprodutores aqui com bom score corporal, com uma carcaça muito comprida, animais que tem um dorso longo comprido, arqueamento costela, uma boa musculatura. Quer dizer, que você fala, nós estamos aqui com 2 raças que têm essa capacidade de produção de carne, trabalhando o cruzamento já também aqui das suas fêmeas que são meio sangue Dorper santinês. Então essa heterose você está conseguindo aqui, um bom peso ao nascimento, peso ao desmame, é isso que você está buscando aqui? Exatamente. Tem peso ao nascimento muito, muito bom aí, não temos, geralmente aí na faixa de 4 quilos, 4,5 kg, né, Juliano? Acho que é isso, essa faixa. E depois até tem um modelo ali que eu acho que é interessante a gente mostrar um tricross bem característico do que eu tô querendo, preconizando, que é e nesse caso é um Hampshire na Texel santinês. Então, para ver bem o que é esse animal que eu tô falando, com 40 dias, o que é o resultado final do produto. O que ele já traz de carne com 40 dias. Perfeito. A gente pode até dar uma olhada. Nós estamos vendo aqui na cabanha, né, a introdução aqui de 2 outras raças, além do que formou o plantel inicialmente aqui da cruza santinês com Dorper, agora aqui a vinda do Hampshire Down de Suffolk, complementando aqui esse tricross, esse choque de heterose, buscando aí, né, a eficiência na produção de carne. Marcos, nós falamos aqui do cruzamento que você está trabalhando aqui na cabanha Chavante, que é a introdução do Hampshire Down e do Suffolk. E nós estamos vendo aqui um produto feito desse cruzamento. É uma ovelha mestiça, meio sangue... ela é meio sangue Texel com santinês. Com santinês. Que é o que a gente tem bastante aqui. A gente tem bastante, a maioria é Texel com santinês e um pouco de Dorper com santinês. E agora focando muito nesse trabalho de fazer o tricross, que esse exemplar acho que caracteriza muito bem o que a gente está buscando para carne, né? É um cordeiro aí de 45 dias, você já vê a estrutura dele de carne, né? Você já vê pura carne nele, tanto de traseiro, comprimento... Muito comprimento, dorso longo, arqueamento costela, animal que já tem aí todas as características que a gente quer num cordeiro para... E é um animal que está aí com... O Juliano estava pesando ele agora, animal que está com 45 dias, né, Juliano? Isso. Pesando aí 16,5 kg. Isso. Então você imagina, um animal com 45 quilos, 16,5 kg, quando estiver desmamando nos seus 90 dias, já passou tranquilamente dos 30 quilos aí. Tranquilamente. Quase 90 dias, eu acredito, os 35 quilos tranquilo. E a gente vê toda essa conformação de carcaça no animal, né? O animal que tem uma... Exatamente, de rendimento, vai impactar rendimento, vai ser um... Então esse é um foco grande que a gente está agora, de fazer
Então, os 2 reprodutores que a gente viu, que entraram naquele lote que a gente falou que vai passar no diagnóstico de gestação, foi todo com o Hampshire e com o Suffolk para fazer esse tricross. E dos 2 aqui, você já chegou a uma conclusão, o que tem sido melhor, se é o Hampshire ou se é o Suffolk, ou ainda você não tem essa... ainda não teve esse resultado? Ainda não temos, viu? Ainda não deu para ver, mas vamos conseguir fazer uma... A gente tem todos os dados, né, de pesagem do pai, qual que é o pai. Então, daqui a pouco vai dar para comparar os pais diferentes na mesma mãe, né? Então, a gente vai conseguir ter esse dado, mas ainda tá difícil. A gente tá tendo animais muito bons, tanto o Cruza Hampshire quanto o Suffolk. Então, nitidamente, a gente vai estar percebendo já esse resultado aqui dessa heterose, desse tricross que você está produzindo aqui. Não, esse tá animador. Agora vamos ver se a próxima aí, acho que tem umas 50 ali. Que vão 50 que vai vir, eu espero que venha muito desse tipo. Não tem por que não, né? Pelo score que a gente viu, as ovelhas. A oportunidade que a gente está tendo de ver aqui, dentro da propriedade aqui, da cabanha Chavante, com a introdução, né, nas ovelhas que são meio sangue, na cruza meio sangue, Santinês e Dorper e Texan e Santinês, a introdução dos reprodutores, aqui no caso reprodutores Suffolk e Hampshire Down, para fazer esse choque de heteroses tricross aqui na propriedade. Marcos, uma coisa importante a gente sempre trabalhar a questão da propriedade é quando a gente tem um colaborador, né, com a gente que faz o trabalho aqui. Você tem aqui, você falava com a gente há pouco, essa felicidade e a facilidade de ter com você, com o colaborador Juliano que está aqui com você, não é isso? Exatamente, Luciano, acho que é fundamental a gente falar isso, porque a gente também já comentou muito disso e sempre que fala de ovinocultura fala da questão da mão de obra, né, da dificuldade que é encontrar uma mão de obra que seja competente, dedicada, que vista a camisa, e o Juliano, graças a Deus, chegou aqui e tem, agora mudou, a gente pode dizer que mudou a propriedade com o apoio dele. Com a chegada dele. Que é um cara que veste a camisa, que gosta muito, que é muito importante. Ele gosta demais de animal, ele veste a camisa, não tem tempo ruim, tá sempre aí à noite, deu problema, qualquer coisinha ele tá. Então acho que é muito importante a gente agradecer, né, e mencionar e dizer da importância e que assim, uma criação dessa, uma produção dessa não estaria assim jamais sem uma pessoa como o Juliano, técnico, né, Juliano? Você é formado lá, fala um pouco aí do seu... Tá bom, Juliano, tranquilo? Como é que é aí mexer com a bicharada? Como é que tá aqui na cabanha Chavante, você trabalha com a ovinocultura aí? Sim, eu sou técnico agrícola, formado no Instituto Federal nos Campos Muzambinho e já estou trabalhando com caprinos e ovinos. Mas agora mais com ovinos, já estou com 9 anos. Aí é muito bom trabalhar com ovinos pela segurança, né? Já não tem aquele problema de coice, no caso chifrada, mas é muito bom. O animal mais fácil, maneiro de lidar. É o animal mais dócil, bem melhor, simplesmente. Nós tivemos a oportunidade, Juliano, de visitar lá o Instituto Federal de Moçambique, tivemos lá com o professor Lucas, tivemos com a Mara, né? Você, como ex-aluno da casa, influenciou muito a sua decisão de trabalhar com ovinocultura, ter trabalhado no setor de ovinos e caprinos lá do Instituto? Sim, influenciou bastante. Sempre trabalhei com ruminantes, mas com bovinos. Aí entrei lá na escola agrícola, aí tem a disciplina de médios animais, aí estudando a parte teórica, a prática, aí apaixonei pelo... Paixão à primeira vista com os bichos. Paixão à primeira vista, né? Aí estou mexendo. É a oportunidade que você teve, né, Marcos, de ter aqui um instituto próximo a você, de ter a formação da mão de obra especializada, que a gente comentava lá no Instituto, né? E essa função da academia de formar os profissionais, de formar essa mão de obra, os técnicos, no caso aqui o Juliano está com você,
Quer dizer, essas facilidades também para você enquanto criador foi muito importante aqui, né? Sim, foi muito importante, uma diferença, acho que é muito importante a gente falar isso, uma diferença assim absurda dos outros funcionários que a gente teve, não desmerecendo, a gente teve pessoa, não é que faltava dedicação, mas muitas vezes não tem essa união do conhecimento com o jeito do animal, com o olhar para o animal. Eu acho que isso é uma diferença assim que a gente que faz ser muito difícil mesmo você encontrar a mão de obra, porque na ovinocultura você tem que ter o olho, né? Claro. E esse olho, é muito difícil você treinar alguém que não tem um vínculo com o animal, ou não conhece, ou não tem essa relação mais próxima com o animal. Então, antigamente, com os outros funcionários, eu precisava explicar e falar, é aquela ovelha tá precisando não sei o que e tal, e o funcionário não sabia identificar. Eu não conseguia assimilar isso. Né? Qual que era a ovelha e qual que era o problema. Hoje eu falo pro Juliano, ele tá com, claro, confinamento, um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, mas eu já falo para ele, tal ovelha eu vi que tá um pouco, eu já sei, já sabe na hora qual que é a ovelha, o que é o problema, que fazer. Então eu acho que esse diferencial assim do olhar é um dos pontos mais importantes para quem trabalha com ovinocultura. É a vivência de fato, o curral, é os 5 minutos de curral todo dia e você vê o animal, que ele fala com a gente, né, Juliano? Sim. O animal que mostra pra gente, se a gente souber interpretar aquilo ali, fica fácil lidar, né? Sim, aí com o passar assim, do tempo, a gente vai adquirindo aquela prática, mas também uma boa parte isso já vem, é o dom. Isso aí já é um presente que Deus me deu, que o Marcelo está aqui presente, aí sempre a gente está aqui trabalhando aqui pelo o berro delas, eu sei o que está. Já diferencia uma coisa da outra, né? A gente já assimila, está berrando, tem algum problema lá. Então a gente já vai treinando. Né? Bacana demais. Foi muito bom, Marcos, a gente ver essa oportunidade, né, de você ter aqui o colaborador, o Juliano, com você, né, tendo essa possibilidade de ter uma mão de obra especializada, com o papel que o Instituto fez aqui para a região, você já colhendo frutos desse trabalho aqui do Instituto aqui na Cabanha. Sim, fantástico. Eu acho que é um papel, assim, que é o que a gente até conversou lá em cima também, a importância que tem, né, um instituto desse, de formar um corpo técnico bom, né, que já consiga ser absorvido aqui na região mesmo, e que tenha esse conhecimento prático e teórico que o Instituto dá. Então, a gente conseguir ter um profissional desse aqui hoje é um diferencial, é uma coisa que demorou bastante para a gente conseguir, e felizmente eu conheci o Juliano no antigo, na antiga fazenda que ele trabalhava, já tínhamos um contato de várias vezes, e aí quando surgiu a oportunidade, a fazenda parou de trabalhar com o ovino, eu já lembrei na hora, já conversamos e sem dúvida nenhuma ele tem esse olhar que é aquilo lá, né? Que acho que é muito importante a gente falar da ovelha, porque é aquilo, entre as inúmeras diferenças dos ovinos. Um ovino é 2 dias, né? Você viu uma coisa, você deixou de ver, 2 dias, perdeu o animal, foi embora. Então não dá para ter esse luxo de você não ver. E aí entra tudo, verminose, conjuntivite, um mundo de coisa, casco, que precisa estar em cima. Acompanhando para e passo ali. E se você não tem num rebanho de 200 cabeças, se você não tem esse olhar, não tem um funcionário que tem esse olhar, fica muito desestimulante, né, você continuar na atividade. Com certeza. Olá, bom, parabéns, Juliano, pelo trabalho aí. Bom a gente ver, ter a oportunidade de ter ido lá no Instituto e ver aqui na prática, né, esse trabalho que você está fazendo. Parabéns pelo trabalho aí, parabéns, Marcos, por estar com ele aqui com você. Obrigado, Luciano. Marcos, seu sistema de produção aqui é um sistema semi-intensivo, né? Seus lotes aqui, boa parte dos lotes e boa parte do tempo estão a pasto. Esse é mais um lote aqui que está a pasto, que a gente está tendo a oportunidade de ver. Que lote que é esse aqui? Como é que é esse manejo aqui? Então, esse lote aqui é no mesmo esquema de 100% a pasto, só sal mineral, nada de volumoso, né, no galpão ou concentrado, só 100% a pasto também. Aqui é uma área de plantio de milho, né, que a gente faz plantio direto. Nesse ano a gente diminuiu um pouco a área de pasto,
Então e aqui veio muito bem, a braquiária veio muito forte, tá chovendo demais, eu quis aproveitar mais um pouco esse capim, essa área, porque a gente tá com também bastante boi, então a área de ovino mesmo, de pasto, vai diminuir um pouco. Eu precisei, e aqui estava vindo muito forte, aí a gente colocou agora, faz pouco tempo, colocamos elas aqui também para dar uma baixada melhor, a gente aproveitar melhor o capim. E aí mas provavelmente vamos plantar aqui também, dessecar, fazer o plantio direto, formar mais uma roça de milho que a gente sempre forma. E aqui é o lote que já foi para a estação de monta, já fez na estação de monta, aí a gente vai passar o ultrassom daqui, os reprodutores saíram mais ou menos uns 20 dias, então a gente passa, daqui uns 20 dias a gente passa o ultrassom para ver quem tá prenha, quem tá vazia vai embora. É aqueles, maioria borrega, tá? Que grande parte é borrega, mas é o lotinho que já foi encaneirado, já é para estar prenho. Ok. Esse lote então fica aqui também com as outras que nós vimos lá que estão no cafezal, solta todo dia pela manhã, fica o dia todo a pasto, só prende à noite por conta de predador, etc, mas 100% a pasto. Exatamente, 100% a pasto, e solta às 8 da manhã, fecha 4 e pouco, e aí fica lá no galpão só para repousar, né, passar a noite, não ter o risco de predador, que aqui a gente tem bastante problema, já teve, hoje graças a Deus não tá tendo, deu uma acalmada, mas precisa fechar a noite, não tem jeito, senão o risco é muito, muito alto. E a gente tem percebido em todos os dois lotes que a gente viu, tanto o lote de paridas quanto esse lote aqui de fêmeas que estão agora na estação de monta, um score corporal muito bom, com os animais com boa resposta aqui, com bom controle sanitário. Mesmo a pasto você tem tido um controle bom sanitário e nutricional aqui do rebanho, né? Isso eu acho que é um ponto bem importante, porque acho que é um conjunto aí de fatores aí. Primeiro, é a nutrição, investimento em pastagem, né? A gente vem investindo há muitos anos já. Esse ano foi o primeiro CT básico que a gente não precisou calcarear nenhuma área, já está tudo corrigido. E estamos adubando os piquetes sempre, praticamente todos os piquetes das ovelhas são adubados. Então esse é um ponto central. Outro ponto é seleção também, muita seleção. Descartamos muita fêmea que não respondia ou que vinha num pasto bom, mesmo um pasto bom apresentava problema de verminose, apresentava um score baixo, a gente já descartava. Então acho que esses dois fatores aí contribuem muito para ver uma situação dessa. Um score excelente, né? Ó, você vê, isso aqui é uma borrega, de nova, entrou em monta agora, ó que beleza. Olha outro, que já é uma ovelha, mas ó o score Todas elas com todas elas, você não vê uma ovelha, né? Você não vê uma ovelha com um score baixo, 100% a pasto. Então isso eu acho que é as duas coisas, é a seleção genética com nutrição, né? Nutrição dá um pasto de qualidade, né? Coisa que em muitos lugares a gente vê a ovinocultura deixada num pasto rapado. E aí você falou num ponto importante, é tratar pasto como cultura, né, Marcos? Exatamente. É olhar a pastagem de fato como uma cultura que precisa de ter os tratos culturais, o ponto certo de colheita, o momento de entrada e de saída do pasto, né? Exatamente, eu acho que esse é um ponto fundamental para até você continuar na atividade de ovinocultura, para viabilizar. É uma pena que muito produtor ainda não faz, a gente mesmo, que né, eu sou zootecnista, a gente demorou um tempo, claro que tem investimento, você tem necessidade de investir de capital para isso, não é simples, mas programando, você precisa programar para ir fazendo aos poucos, não tem jeito. E esse é um diferencial muito grande hoje, porque a gente está tendo muito parto duplo, com custo menor de produção, e os animais sadios também, com pouca doença, pouca mortalidade. Então esse fator de tratar como cultura mesmo, acho que é um modelo que a gente não pode deixar de lado jamais. E infelizmente eu já rodei aí muita propriedade, né, de ovino, já dei consultoria para várias, e era uma briga constante. Você convenceu o produtor de que ele precisa tratar pasto como cultura, né? Precisa, que não é soltar ali no pior pasto da propriedade, que elas dão um jeito.
e não tratar como cultura, né? Não corrigir, não adubar, piquetear também, eu acho que é né, você aproveitar, agora está numa fase aqui da gente vai piquetear mais, como até eu te mostrei ali embaixo, tem alguns pastos ainda que estão um pouco grandes e aí fica um pastejo desuniforme, elas não dão conta, né? Mas... E essa pressão de seleção que você tem feito também, focado muito nisso, né? Nos animais que respondem o manejo totalmente a pasto, com um controle adequado da verminose, que tem uma boa resposta à reprodução, quer dizer, é trabalhar de fato do pasto ao prato. Exatamente. E esse é outro ponto bem importante que você citou, porque essa questão da verminose, né, que todo mundo sabe que é um problema sério da ovinocultura, mas está totalmente associada à nutrição, né? A gente não pode falar de verminose e não falar de nutrição. Eu acho que o problema maior até da ovinocultura é a nutrição, a falta de uma nutrição de qualidade que vai repercutir numa verminose, que aí vai dar um problema sério de verminose. Mas aqui a gente está fazendo, e assim, a gente vermifuga pouco. Esse é um manejo nosso também já de um bom tempo. Então a gente vermifuga só no pós-parto, que é um momento crítico, e na desmama. Depois, mais uma vez no ano, 2 vezes no ano, então vai ser umas 3, geralmente umas 3 vezes no ano a gente está conseguindo fazer. E você tem utilizado também o método FAMAS para decidir essa vermifugação? Sim, né? Usamos. Vermifugar só os animais que efetivamente precisam. Mesmo fazendo pouco, vermifuga só aqueles que efetivamente precisam, né? Exatamente. Fazendo o FAMAS. Esse a gente faz um manejo de rotina para avaliar a mucosa, fazer o FAMAS, ver como é que está a situação e só fazer naqueles que realmente precisam. Aqui nós já estamos vendo os animais pelo final do dia, nós estamos aqui já no final de tarde, os animais já estão tranquilos aqui no piquete, já estão aqui remoendo, né, já chegando no final, passaram o dia pastando uma área que tem uma boa disponibilidade de volumoso. Quer dizer, e é isso que é interessante da ovinocultura, é você ter a disponibilidade de alimentos, os animais terem esse bem-estar animal a pasto, ter essa condição, um bom controle sanitário e a resposta reprodutiva vem automaticamente, né, Marco? É isso mesmo. A gente, e até foi uma questão que a gente colocou, até que eu coloquei mais cedo para você, de esse processo que a gente está de reduzir o rebanho com muita seleção, critério mais rígido de seleção, selecionar mesmo para isso, para verminose, desafio a pasto, não aguentou, vai embora, não emprenhou, vai embora, verminose recorrente, vai embora. Então isso tudo vai dando uma resposta. Então a gente está diminuindo o rebanho, o que muitas vezes a gente fica até... Porque produtor gosta de ter número também, né? Você sempre gosta de falar assim, tô com 600 matrizes como a gente já teve aqui. Mas de uns tempos para cá eu decidi, com a ajuda de também meus irmãos que também ajudam, o pessoal que toca com a gente também aqui, que a gente sempre troca ideia, a gente decidiu dar esse passo para trás para depois dar mais 2 para frente, que é reduzir o rebanho, mas trabalhar muito focado em qualidade e produtividade. Acho que isso está... Fazer uma pressão de seleção para você aumentar já dentro de um aspecto de um manejo que você consegue aí ter uma boa resposta nos animais totalmente a pasto, né? Sim, é bem por aí. Focar em animal produtivo e que responda a um manejo mais simples, a base de pasto, 90% do tempo. A fêmea só fica confinada, que ela pare no pasto. O único momento que ela fica fechada é do parto até 15, 20 dias. Porque é o momento que a gente até não pode, porque tem um ataque, até gavião, já tivemos um problema aqui. Então não tem nem como. Então esse é o momento que a fêmea fica fechada, mas só esse. Depois o cordeiro fica no creeping e as fêmeas vêm a pasto aí até o desmame. Isso, exatamente. Aí fêmea 100% a pasto. Então aqui nós estamos vendo mais um lote de fêmeas que estão aqui já na monta, já passaram pela estação de monta, vão entrar agora na fase de diagnóstico de gestação, com o lote totalmente a pasto, com score corporal muito bom, os animais dando uma pressão de seleção aqui para verminose e nutrição 100% a pasto. Bom, Marcos, nós estamos aqui em mais um lote da propriedade, onde você está com os animais aqui com um sistema semi-intensivo, né? Mas tem um diferencial do trabalho que você está fazendo aqui, que é esse consorciamento com o café. Fala um pouco para a gente desse trabalho aqui.
Isso, Luciano, é isso mesmo. Aqui a gente gosta muito de usar atividades complementares, né, consorciar com as atividades da propriedade. Então aqui a gente usa as ovelhas para roçar as linhas as ruas do café. E aqui é um lotinho que tá de parida, tá na mamada controlada. E então elas estão vindo nessa área aqui para dar essa roçada. Tem muito capim aí para elas e a gente elimina um custo de mão de obra da atividade com roçada, né? Tem sido eficiente, elas respeitam bem o café, você pode dizer que hoje é uma atividade tranquila, consolidada aqui dentro da propriedade? Sim, não temos problema quando o café já está mais formado assim, não temos problema nenhum de perda, de algum impacto negativo no café em função E dentro do seu manejo aqui, os animais são soltos pela manhã, né? No caso, esse lote aqui é um lote de fêmeas paridas, você mantém os cordeiros presos, solta as ovelhas de manhã e só vai prender agora no final do dia. Isso, é isso mesmo. Os cordeiros ficam lá, aqui um ou outro, né, que acabou vindo, mas geralmente os cordeiros ficam lá no clipe, na ração e no volumoso. E aqui as mães vêm para o pasto, são presas agora à tarde em função de predador, né? Aqui a gente tem muito predador, ataque à noite, não daria para deixar. E aí o reprodutor também, se você olhar, tem um reprodutor ali, a gente gosta sempre de estar mantendo já com as fêmeas. Fazer um trabalho de desafio, isso também faz parte da seleção. Então o reprodutor está ali, um reprodutor novo. E aqui geralmente o que eu estou tentando preconizar aqui é elas emprenharem até 90 dias no máximo. Eu dou uma chance aí, quando o cordeiro vai desmamar, aí eu tiro do reprodutor também. Então Então aqui os animais ficam o tempo todo aqui a pasto, tem aqui a disponibilidade de água aqui nos piquetes e são o pastejo junto à área de café aqui da propriedade, mantendo aí um sistema de integração entre o café e a ovinocultura sem nenhum dano ao cafezal e utilizando toda essa área aqui para pastejo dos animais, um sistema semi-intensivo aqui na propriedade. Então, esse lote aqui, como a gente disse, ele vai, né, tá parida, né, ovelhas paridas, grande parte daqui, e assim, não tem suplementação, tá? Esse lote é pasto. O score que nós estamos vendo aqui das ovelhas é um score totalmente a pasto. Totalmente a pasto. Com manejo aqui dos animais 100% só a pasto. 100% a pasto, 100% aqui nas ruas do café. E é importante a gente ressaltar, né, Marcos? Normalmente a ovelha parida ela já tem um score um pouco mais baixo em função da aparição e dela disponibilizar a reserva corporal para aleitamento. E mesmo assim a gente está vendo um lote aqui totalmente a pasto, sem suplementação, com bom score corporal. Exatamente. Isso eu acho que é muito importante reforçar, porque tem uma cultura na nossa ovinocultura de suplementar demais, na minha opinião. Que tem um custo, né? Que tem um custo muito alto. E então essa é uma seleção que a gente faz aqui também, de favorecer as ovelhas, de dar, fortalecer mesmo as ovelhas que aguentam, né? Dar uma chance para ver quem que aguenta e quem que não aguenta. Quem não aguenta, vai embora. Então é buscar realmente os animais para fazer uma ovinocultura 100% a pasto, o mínimo de suplementação necessário. Exatamente. Né? Perfeito. Você vê, ó o score dos bichos, tá? Então o score lá, muito vai. bom.
Marcos, nós estamos aqui no pavilhão e você faz esse trabalho da mamada controlada, né? Então as fêmeas que estavam lá no piquete voltam agora aqui pro galpão e vão ser amamentadas aqui, fica até o dia seguinte. Isso, é isso mesmo. Esse lote todo, essa mamada controlada, a gente faz do rebanho todo. Pariu, ela dá 15 a 20 dias de parida, o cordeiro fica e ela vai pro pasto. Perfeito. E aí esse lote que a gente acabou de ver, é isso, elas estão retornando agora, os cordeiros ficaram aqui o dia inteiro, né, na ração, na silagem, e agora elas voltam, eles passam a noite aqui com elas, e amanhã de manhã a mesma coisa, elas vão pro pasto e os cordeiros ficam. Então essa sinfonia aqui é por conta da chegada da Exatamente, é isso mesmo, é o desespero pra vamos ver mamada. aqui como é que é feito ali, o Juliano vai soltar aqui, será, Juliano? Agora olha que as matrizes que estavam a par, vem aqui pro curral e encontra aqui com os cordeiros. Já encontraram com as mães, a sinfonia já vai ter, né, mãe? É isso aí. Vai acostumando. Então esse é o manejo aqui, e você está desmamando esses cordeiros com quanto tempo? 80 dias. Em média, 80 dias. Essa faixa, Você tem conseguido atingir um peso, com essa idade, você tem conseguido atingir qual peso? 80 dias dá uns 25 a 30 quilos. A gente vai ver umas borregas lá que a gente até desmamou anteontem, aliás. E essa faixa, 25 quilos. Marcos, nós falávamos aqui que você tem uma estratégia aqui na fazenda, dentro do negócio da fazenda, é de você ter várias atividades aqui integradas, né, e que permite aqui fazer esse fluxo de caixa, essa interação entre várias atividades. Nós estamos vendo uma delas aqui agora, como é que é esse trabalho que você faz aqui na fazenda? Exatamente isso, Luciano. Essa é mais uma estratégia que a gente adotou, justamente nesse sentido de explorar melhor esse consórcio e complementariedade entre as atividades. Então é um confinamento que a gente fez aqui de novilha nossa mesmo, para encurtar até o nosso ciclo, né? A propriedade é pequena, então ela precisa girar mais rápido o caixa, a gente precisa de caixa direto para girar, e esse foi mais uma estratégia que a gente adotou dentro desse programa de consorciar atividades com vários objetivos. Um deles é complementariedade, então a gente vai usar todo o esterco daqui, também vai para o café. A palha de café a gente usa também um pouco na dieta aqui dos bovinos. A gente reduz o risco também, né? Você trabalhando com mais atividade, a gente consegue reduzir o risco. Então conseguimos, no momento que o bezerro está pior, a gente engorda, no momento que o bezerro está melhor, a gente vende o bezerro. Então são vários benefícios que a gente vê, e esse ano a gente introduziu mais essa atividade dentro da propriedade com esse objetivo, e estamos satisfeitos. Então acho que está mais uma economia aí com adubo para o café, mais ganho para o café. Hoje já fazem uns 12 anos que a gente faz, todo ano vai composto para o café. Então esse ano é um dado interessante de passar, porque esse ano a nossa produtividade foi muito superior à da região. Média da região. E a gente já atribui isso, O resultado dessa adubação orgânica. possivelmente, a uma adubação orgânica que a gente vem fazendo de forma recorrente. Então aqui na fazenda a sua estratégia é a ovinocultura, é a cafeicultura, o gado de corte agora no confinamento, que é você manter várias atividades integradas, todas elas gerando aqui, né, uma atividade única, mas todas elas segmentadas aqui, que te possibilita viabilizar a atividade na propriedade. Exatamente. Várias atividades, uma complementando a outra e diversificando o risco. Acho que esse é o foco e é a nossa estratégia. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui mais uma parte da atividade da fazenda, que além da ovinocultura, tem também a cafeicultura,
e aqui o gado de corte no sistema de confinamento. Bom, nós estamos aqui no município de Juruáia, sul de Minas, Cabanha Chavante. Estamos aqui com o criador Marcos Ronca, zootecnista também, colega zootecnista. Marcos, obrigado de receber a Expedição BE Brasil aqui. É um prazer a gente poder estar aqui para conhecer um pouco mais desse trabalho que você desenvolve, que já há vários anos. E eu queria que você contasse para nós um pouco da história da ovinocultura na propriedade, na sua vida, o porquê da ideia da ovinocultura, como é que nasceu isso, seu desejo de trabalhar com ovinocultura. Tá ótimo. Obrigado vocês, Luciano, obrigado aí pela honra receber vocês aí, porque sem dúvida nenhuma é uma contribuição grande para a ovinocultura, e a gente que está há muitos anos lutando, né, pela atividade, para sobreviver e crescer na atividade, é um prazer receber vocês que estão com esse intuito e com um projeto bem interessante para que a cadeia e a atividade se fortaleça. Então, um prazer aí, obrigado por vir aí, uma honra mesmo. Enfim, agora na ovinocultura, assim, faz muitos anos eu comecei a frequentar cursos em 2002. Na época eu fazia administração de empresa. Aí a gente recebeu essa terra do meu avô, mas estava sem nada, né? Era improdutiva, questão de família, de herança, tudo. Era improdutiva, e aí eu comecei a caçar um monte de coisa que eu pudesse fazer aqui, porque sempre fui doente, alucinado por produção pecuária, produção animal. Sabia que eu queria mexer com ruminante e queria dar um jeito, apesar da terra ser pequena, eu queria dar um jeito. E aí fui rodar, fui ver outras propriedades de um tamanho similar, e aí vi um vizinho aqui de Guaxupé, e ele estava fazendo isso, ele estava fazendo o consórcio de ovino, não o consórcio diretamente, como a gente viu hoje das ovelhas no pasto, mas estava com atividade conjunta, na mesma propriedade de ovino e café. Nas áreas mais marginais, colocava ovino, e nas áreas mais altas, café. E aí eu me encantei por aquilo e falei, nossa, casa muito com a nossa realidade. Meu irmão é agrônomo na área de café, foco no café, então ele já queria, aqui é uma região muito forte de café, então a gente já queria também investir um pouco em café, e aí eu vi aquilo, me encantei e falei, nossa, estudei o mercado, vi que a questão, né, a procura é muito maior do que a oferta, então isso também me chamou muita atenção. E aí fui estudar, fui atrás, aí saí da administração, fui para a zootecnia, e desde que eu entrei na zootecnia, eu já foquei estágio, tudo que eu fui fazer foi no ovino, foi bem focado nisso. E aí começamos aqui em 2007, começamos com 3 cabeças, 2 fêmeas e um macho, e na primeira semana uma morreu, um cachorro pegou já uma ovelha com 2. Então o começo já mostrou que ia ser fácil, já indicou que o negócio... O desafio era grande. E realmente foi sempre um desafio muito grande. É uma atividade, né, que tem muitas complexidades, né? Sim. Então, mas que a gente foi reajustando, readaptando, fomos nos transformando aqui como propriedade para sobreviver e crescer. Nós estamos falando praticamente de 16 anos, então, né? Quer dizer, 2007 para 2023, você está há 16 anos praticamente já atuando na ovinocultura aqui na propriedade, e também você fez um trabalho de consultoria também, né? Isso. Eu já fiz em paralelo à produção aqui. Eu fiquei 10 anos numa empresa de consultoria, com foco em ovino, muito em ovino e nutrição de ruminante, era o foco principal. E, inclusive, fizemos um projeto muito interessante também nessa questão de parceria público-privada, que a gente comentou também aqui hoje, que é uma coisa que a gente precisa, né, estreitar muito mais, conseguir um apoio muito maior e fazer a pesquisa, fazer a extensão, chegar no produtor. E a gente fez isso num projeto durante 6 anos, fizemos lá perto de João Monlevade, um projeto que foi fantástico participar, que eu tenho uma
uma gratidão por ter feito parte, que a prefeitura custeava a nossa consultoria para os pequenos produtores. Legal. Então a gente conseguiu transformar a realidade de muitos Muito produtores. produtor. E com a ovinocultura também a gente vê isso, muitos pequenos que não têm, né, não tem conhecimento, não tem... então eu acho que provavelmente um dos pontos que pode vir a ser um resultado satisfatório desse projeto seu é a gente tentar trabalhar com mais acesso ao conhecimento desse pequeno produtor. Trabalhar um pouco mais a questão do conhecimento. E aí, falando do conhecimento, né, você é zootecnista, eu sou zootecnista, aliás, diga de passagem, uma coisa gratificante para nós zootecnistas, por onde eu tenho passado, muitos zootecnistas ou atuando diretamente na ovinocultura ou prestando consultoria, né, para outros produtores. Então tem vários zootecnistas trabalhando na atividade. E aí, falando dessa questão técnica, né, você que desde o seu início, né, você falou que não era uma área que você tinha domínio, não tinha conhecimento ali, participou de curso, foi buscar informação e tal. A importância do conhecimento técnico na ovinocultura, como é que você vê isso hoje? Então, assim, acho que é fundamental juntar as duas coisas, tá? A teoria e a prática na ovinocultura é primordial. O conhecimento técnico é muito importante também, não tenho a menor dúvida, mas os dois precisam andar juntos. Você precisa ter prática, você precisa rodar aí propriedade, ter experiência. A vivência é importante. Tem que ter a vivência, tem que olhar muito animal, muito rebanho, entender o rebanho, mas sem dúvida nenhuma o conhecimento técnico é a base aí. Tanto é o que a gente viu hoje aqui, que a gente pode falar isso, a nutrição ali, você fazer uma nutrição bem feita e a um custo baixo, isso são fatores primordiais aí para viabilizar para você continuar na atividade. Você vê animais produtivos, bem produtivos, com custo baixo, né, a pasto. E desempenhando super bem, sadios. Isso envolve muito conhecimento, né, de fertilidade de solo, de adubação de pastagem, manejo de pastagem, de seleção, importância do melhoramento genético, fazer a seleção dos animais. Então tem muita coisa aí que é fundamental você atrelar. E a gente pensar que nós estamos tratando de um ruminante, né, que tem uma capacidade, uma especialidade funcional de transformar capim em carne. Então, quer dizer, antes de sermos pecuaristas, nós temos que ser agricultor e fazer pastagem de verdade, né? Tratar a pastagem como cultura e fazer com que a gente aproveite essa eficiência da pastagem num país tropical, com condições ideais de produção de pastagem, e a eficiência do animal em transformar capim em pasto. E aí que está o conhecimento técnico para você fazer isso. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho aqui hoje a gente está num momento muito diferente, tanto em relação à mão de obra, né, que a gente já falou, a equipe melhorou muito, quanto em relação ao manejo dos pastos. Isso mudou muito, a gente vem investindo há vários anos nisso, um pouco a cada ano, mas em correção e fertilidade do solo já há muito tempo, e isso foi um divisor de águas, já mudou muito. Então, aí questão também de conhecimento, de rotacionar, a questão da verminose, né, de consórcio com bovino, com outras que também a gente faz aqui, gosta muito do resultado. Como eu te falei, outra espécie dentro das áreas de piquete, né, para reduzir a carga parasitária. Reduzir carga parasitária, melhorar o pastejo, né, então tem ganhos. A gente sempre que dá, a gente faz uma rotação aí a cada 6 dias, 5, 6 dias, né, que é quando a larva vira infectante, né, então a gente também segue esse protocolo. Então sempre está associado muito ao conhecimento. Agora você tem que fugir, né? Você tem que ter isso levar ele para a prática. Levar ele para a prática nem sempre é o mais fácil. E na ovinocultura eu acho que tem esse desafio grande, porque é aquilo, muitas vezes dependendo da sua mão de obra, demora um pouco para você conseguir ajustar isso tudo. Né? Exatamente. Fazendo uma linha do tempo aí desse período que você iniciou lá atrás, nesses 16 anos, o que você pode enumerar como o desafio ou os principais desafios para você implantar a atividade e estar na atividade? Então, são alguns. Assim, eu acho que primeiro, essa questão da mão de obra, fundamental. Se você não tiver uma equipe boa, não tem jeito.
mortalidade alta, não baixa tem jeito. eficiência produtiva do modo geral. Né? Exatamente, assim, e umas coisas meio, né, que a gente que rodou muito o campo, você vê umas coisas meio básicas, mas que a mão de obra, por exemplo, algumas coisas básicas aí que você está acostumado a ver, muitas vezes o cara vai lá e coloca mais animal do que tem a linha de coxo ali. Então você programa para colocar uma ração. Alguém vai ficar sem comer. E acha normal e não está vendo problema. Então isso isso é um exemplo de vários que a gente vê aí no dia a dia. Então eu acho que a mão de obra é um desafio bem importante. Eu acho que essa questão de investimento em pastagem que a gente falou, de melhorar, de realmente levar como lavoura, como cultura, como mesmo a seriedade que o pessoal, né, da soja, do milho levam, a gente tem que levar. Isso a gente já fala há muito tempo, né? Na faculdade, na universidade, a gente ouve isso direto, mas na prática você vê muito, a realidade é muito diferente. Muito diferente. Aquele problema de pasto rapado, né? Ainda é uma realidade. Ainda é uma realidade, é um problema crucial. Tem várias... Seleção genética fundamental. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente teve aqui no início, durante muito tempo, foram animais ruins. A gente comprou, eu mesmo, na questão de compra e venda, de fazer essa parte de comerciante mesmo, a gente teve muito animal ruim, então eu arrisco dizer que assim, a maior parte do nosso rebanho de matriz é de mediana para baixo. Porque essa compra, ela acaba trazendo, às vezes, aquela oportunidade do negocim, junto com o negocim vem um pacote de problemas junto. Sim, né? Vem a questão da sanidade, vem a questão de uma seleção inexistente, que os caras, a maioria que você vê aí, animal sem brinco, sem... Não tem controle zootécnico zero. Nenhum. Então, esse é outro ponto fundamental, controle de número. Ter na mão. Ter na mão. Eu até estava dando uma olhada esses dias, a gente estava vendo, agora eu estou muito mais próximo disso, dos índices mesmo, a gente conseguiu dar uma controlada em mortalidade. Mortalidade, no passado, a gente já teve problema sério, de cordeiro muito sério, com essa questão de, quando vinha muito animal de fora, uma mão de obra que não estava preparada. Então, é uma somatória de problemas que acaba combinando sempre com prejuízo. Né? Sim. O resultado é ruim. Sim, mas isso do avaliação de número, de identificar aquela ovelha, pariu, o intervalo de parto dela tá quanto? Vamos, né, você fazer o histórico ali, ver quais são os animais que estão produzindo realmente, que estão emprenhando, senão vai embora. Quem não tem números não faz gestão, né? Isso é um fato, né? Quer dizer, se você não consegue avaliar, você tem ali, às vezes, alguns indicadores de referência, saber como é que eu estou em relação àqueles indicadores de referência, para saber se eu estou na média, se eu estou abaixo, se eu estou já superando ou melhorando o índice. Quer dizer, é fundamental ter Sim, isso. Sim, esse também é um ponto assim que não tem como hoje você levar a ovinocultura se não tiver esses dados na mão. Qual que é a mortalidade de cordeiro, mortalidade de matriz também, mas o cordeiro é muito mais forte, né? Intervalo entre parto, prolificidade, fertilidade de matriz, de peso, como é que tá? Peso de mano, ganho de ar de peso, são vários indicadores fundamentais. São vários indicadores e você falou mesmo, você consegue pesar, a gente tem você vê uma balança ali, é coisa rápida, você pesa, é um dado fundamental. É o que eu costumo falar nos cursos que a gente ministra, é trocar 4 sacos de preguiça por um de coragem, né? Botar a mão na massa, né? Exatamente. Fazer a coisa acontecer. E parar esse tempo na propriedade para fazer esses manejos. Você tem que ter isso já, um processo para isso. E fundamental também, não basta ter número, né? Tem que interpretar os números, né? Quer dizer, ter os números e saber o que eles estão me dizendo, né? Quer dizer, Exatamente. você ter daqueles números e poder tomar decisão em cima daquilo. Né? Exatamente. Isso é fundamental. Exatamente. Aí é seleção, né? Você vai com esses dados, vai compilar. Ao longo do tempo você vai ajustando para deixar dentro do padrão que você quer. Sim. Bom, nós vamos falar no próximo bloco agora de um outro trabalho aqui também que o Marcos faz, que é a questão da comercialização. Vamos saber um pouco dessa experiência dele e a gente trabalhar um pouco a questão do mercado. No próximo bloco a gente vai entrar nesse assunto. Marcos, dentro desse trabalho também que você desenvolveu ao longo desse tempo, né, você teve a oportunidade também de vivenciar vários lados da cadeia. Quer dizer, você, além de produtor, foi consultor, trabalhou também com a questão da comercialização.
né? Como é que você vê essa questão do mercado de ovinos? O que você vê como desafio da comercialização, tanto do produtor, quanto de fazer esse produto chegar lá no ponto final no consumidor? Então, Luciano, realmente eu estou assim, imerso na ovinocultura em todos os lados, né? Há muitos anos, isso aí, produtor, consultor, comerciante de carne, chegando lá no final da cadeia. Então, realmente é imerso mesmo, bem lá no fundo mesmo do negócio. Mas e essa parte de chegar até o produtor, até o consumidor final, sempre foi algo que me deu muito prazer também, de produzir algo com todo o amor, com toda a paixão que dá e que é produzir cordeiro e que eu tenho na essência, e ver esse produto com todo o carinho, chegar no consumidor final e ser apreciado mesmo como algo diferenciado. Então isso sempre me deu muito prazer. Não consegui, tive que parar um pouco pela questão de frigorífico, como eu te falei, tive muito problema com frigorífico. Você deu hoje umas boas notícias aí de que estão abrindo outros, mas eu tive muita dificuldade para conseguir viabilizar nessa linha. Consegui um mercado muito interessante em São Paulo, alta gastronomia, consegui fechar restaurantes muito bons lá, ser aprovado. Em alguns momentos não tinha fluxo, não tinha quantidade para atender, mas peguei alguns menores e conseguia atender. Então, assim, eu acho que o problema frigorífico ainda é um problema. A gente ainda disponibilidade de plantas frigoríficas para abater os cordeiros. Sim. Abater e processar, né? Preparar os cortes, principalmente ali. Né? Exatamente. Para prestar o serviço, por exemplo, terceirizar como eu fazia, né? O seu caso é um caso interessante, um caso até diferenciado, porque você tinha o foco de ter os cordeiros aqui, você tinha o cliente final lá, quer dizer, você precisava de um prestador de serviço que abatesse o cordeiro, preparasse os cortes com a sua marca para você colocar no mercado. Seu gargalo teve exatamente aqui nesse meio. Exatamente. É ali que a coisa complicou. Exatamente. Foi no meio, e esse meio me dava um trabalho gigantesco, me perdia um tempo absurdo para ver problema de embalagem, para ver rendimento dos cortes. Era um problema muito grande. Então, isso foi desestimulando, porque foi ficando inviável de tanto tempo que eu perdia para isso. Então, assim, o mercado, aquele produto, eu costumo dizer isso, se você tem um cordeiro hoje de 40 quilos com 5 meses, bem acabado, daquele padrão do que a gente viu ali, de que tem várias pessoas fazendo, esse mercado está pedindo isso. Ele pede, precisa de cordeiro. Existe forte. Se você tiver esse padrão. A gente ainda tem um problema de muitos produtores sem padrão. A gente encontra isso. Mas para esse produto você tem um mercado gigantesco. Assim. E até aproveitando o gancho nessa sua fala, né, que o produtor de cordeiro esteja atento. Quer dizer, o mercado é um mercado comprador de cordeiro, mas para uma qualidade de cordeiro, para um padrão de cordeiro, que nós precisamos entender isso e trabalhar esse mercado. Né? Quer dizer, é um cordeiro jovem, nós estamos falando de um cordeiro de 150 dias, no máximo 180 dias, com um peso ali de 40 a 45 quilos de peso vivo, uma boa formação e distribuição de musculatura de carcaça, que dê um bom rendimento, que vão dar cortes especiais. Quer dizer, é mais ou menos dentro desses parâmetros que nós vamos conseguir produzir um bom cordeiro. Né? Exatamente. E esse cordeiro, a gente compete com qualquer lugar do mundo, e sem dúvida nenhuma. Eu levei para pontos aí, para restaurantes que acharam, para chefes que viajam o mundo inteiro e ficavam encantados com esse cordeiro. Com esse padrão de qualidade. Com esse padrão de qualidade. E assim, aproveitar todos os cortes, o pescoço mesmo, era um que eu vendia demais. Eles amavam fazer um ragu, usava até o osso para dar demais, assim. Amavam. E esse padrão você tem uma boa... É um pescoço, mas é um pescoço suculento, né? Exatamente. Assim, ele tem, de fato, né, carne ali, né? Você não está vendendo osso, né? Exatamente. Com uma boa, claro, uma carne... entremeada ali que dá para fazer esses pratos, essas especiarias aí do Exatamente. Tinha um restaurante que pegava assim muito direito, restaurante assim de top de São Paulo, pegando o pescoço inteiro. Infelizmente eu não comi esse prato lá, mas pelo sucesso que era, pela quantidade. Então assim, eu acho que a gente precisa
eu também, de novo, estou nessa linha agora, como eu te falei, eu estou com uma outra empresa que não é minha agora, né? Eu entrei como parceiro deles, mas estou desenvolvendo esse trabalho, continuo nesse trabalho, até porque eu já tenho um mercado em São Paulo, já sou conhecido lá, né? Como é que você já fez anterior, tá retomando ele agora também. Exatamente. Então, conseguimos 2 frigoríficos aí, estamos também conseguindo resolver esse gargalo. Mas assim, não tem mais aquilo de... A gente já tem muito cordeiro bom, né? Aqui em São Paulo, Minas, não só São Paulo, porque eu sou de São Paulo, mas aqui em Minas, e sul de Minas, e vários lugares de Minas e São Paulo também, tem muito cordeiro bom. E o mercado existe tranquilamente. O duro é fazer ligar todos os elos ali para chegar lá. Exatamente. Você vê isso como desafio, quer dizer, dentro da comercialização é ter essa disponibilidade, quer dizer, de um lado o produtor produzir o cordeiro no padrão de qualidade, do outro lado você ter esses prestadores de serviço ou os frigoríficos comprando o cordeiro, fazendo os cortes, distribuindo para que efetivamente chegue no consumidor final. Ligar essas pontas é que é o desafio. Sim, exatamente. Que seja um grande desafio. Exatamente. E eu lutei muito com vários frigoríficos aqui perto para a gente viabilizar selo para ovino, né? Porque eles tinham selo de bovino, suíno, e não tinham interesse. Então esse é um gargalo também. Porque o volume, muitas vezes o volume, que não é atraente para eles, porque não viabiliza, às vezes, o negócio. E aí a gente fica naquele ciclo vicioso, né? Não cria cordeiro porque não tem quem compra, e o cara não compra porque não tem quem cria. Quer dizer, então você quebrar esse ciclo vicioso é fundamental, né? Quer dizer, você galgar degraus ali que você ao longo do tempo consiga mudar essa condição, né? Exatamente. E o maluco é isso, né? Você tem essa demanda forte, crescente, que quer esse produto, mas você não tem gente produzindo em quantidade nesse padrão, e você não tem um frigorífico interessado, porque muitas vezes ele não tem esse fluxo. Entende que a quantidade não é suficiente. Só que você tem ali no final, que é o principal, que é o consumidor, você tem precisando. Está pedindo o produto. Então é uma equação aí que precisamos resolver, né? Com certeza. Então acho que tem muito trabalho, mas eu acho que o seu projeto aí, o projeto de vocês é fantástico para isso. São várias mãos aí trabalhando nesse sentido, né? E aí eu queria exatamente provocar aqui, Marcos, falando de zootecnista para zootecnista. Ovinocultura é um bom negócio? Essa pergunta depende. Vamos lá. Depende, eu já vi produtor aí com prejuízo forte, já vi, e teve um produtor que a gente tocou um projeto que a gente conseguiu tirar 7 mil por hectare ano de faturamento com ovino. Então, assim, se você tiver esse modelo, que eu acredito, que é a base de pasto bem feito, conseguir intervalo entre parto, né, curto, conseguir trabalhar a seleção, produtividade, né, animal produtivo, emprenhando prolificidade aí, 1.3, 1.4, esse ciclo curto é fenomenal. A ovelha tem um ciclo curto, interessante isso. É muito interessante. A grande questão para mim é que poucos conseguem explorar isso. Exatamente. Então, que ela é rentável potencialmente, ela é. Na prática, hoje, o que a gente vê em várias propriedades, não se torna. E aí vem o desafio, né? Dentro desse sentido, a gente mostrar que a viabilidade está exatamente nessa junção de questões de manejo sanitário, manejo reprodutivo, o manejo nutricional, né? Ter animais com genética adequada, que sejam animais de potencial de produção de carne, e aí dentro da questão nutricional, ser um bom produtor de volumoso, com baixo custo, né? Fazer um trabalho de reprodução adequado para encurtar o ciclo com um intervalo entre partes. São várias ações ao mesmo tempo para se tornar viável. Exatamente. Né? Em resumo, não dá para ser amador. Exatamente. Esse é o fato. Exatamente. Né? Para ter viabilidade econômica, tem que ser profissional na área, ou pelo menos estar cercado de profissional que te permita fazer a coisa acontecer. Não dá para largar num pasto lá no piquete, deixar raspar até o último e achar que vai dar... Não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. Não dá. Eu estava vindo até tava dando uma olhada nos números aqui também, fiquei muito
feliz aí do que repercute essa nutrição bem feita. A gente está conseguindo coisas que a gente não conseguia durante todos esses anos. Várias ovelhas com 7 meses de intervalo entre partos e tendo parto duplo. Fantástico. Coisa que eu não conseguia... E 100% a pasto. Né? E 100% a pasto. Então é uma coisa assim, eu estava vendo, até estava dando uma olhada dos dados dos últimos 50 partos, coisa de 20, um pouco mais de 20 foi intervalo entre partos de 7 meses. Então você vê isso... E com peso ao nascimento bom. Exatamente. Né? Dizer, e muito parto duplo. E uma ovelha desmamando bem, quer dizer, mostra que o pré-parto está bem conduzido, as ovelhas estão com boa score corporal, uma boa condição de peso, parindo cordeiro pesado, esse cordeiro com bom aleitamento, com genética para desmamar um cordeiro pesado. Quer dizer, são vários fatores para você chegar lá na frente com um produto final adequado. Né? Sim, exatamente. É um conjunto, né? Você tem que lidar com esse conjunto. Que sem dúvida nenhuma entra seleção forte dos animais. Eu acho que isso a gente peca muito ainda. Eu já vi muita propriedade, rodei aí muito animal ruim mesmo, fraco. Comprei muito animal que não aguentava o mínimo desafio, ou que você tinha um pasto desse, como a gente viu hoje, o animal não respondia. Não respondia, pô, não é possível. Então não tem cabimento. E essa questão, sem dúvida nenhuma, pasto de qualidade, investir nisso, manejo, sem dúvida, protocolo sanitário, né, é muito sério, né, clostridiose, verminose, você fazer um protocolo tem que conhecer certinho, e aplicar, né? Exatamente, e nutrição ali dos cordeiros, aí ali você dá uma investida maior, né? Ali ele responde e se paga, né? Nessa conversão. E aí que o resultado vem. Exatamente. Então nós vamos falar exatamente para fechar a nossa visita aqui, para fechar esse bloco, nós vamos falar agora da gestão, né? E a importância da gestão, de conhecer os números e ter os números, para a gente falar nessa ovinocultura de resultado que é que a gente busca. Vamos entrar nesse assunto de gestão agora para finalizar o nosso papo aqui. Bom, Marcos, falando aqui um pouco dessa questão da gestão, né? Nós tratamos aqui de vários pontos fundamentais, cruciais dentro da atividade. Você teve, né, nessa linha do tempo que você atua com a ovinocultura, a oportunidade de fazer na prática aqui na propriedade e de prestar consultoria também. E essa questão da gestão, tratar o negócio como uma empresa, né? Como é que você vê isso na ovinocultura? Porque a gente vê que várias cadeias produtivas, se a gente for para o gado de leite, para o café, né, para a avicultura, suinocultura, a visão de gestão da propriedade, ela trata o negócio como uma empresa. Como é que você vê isso na ovinocultura? Então, Luciano, eu acho que realmente a ovinocultura não, com toda certeza, não, na maior parte das vezes não é levada dessa forma, né? Ela é muito mais, esse também é um problema que a gente não falou, mas ela é muito mais um hobby do que uma atividade profissional levada de forma profissional. E realmente esse é um outro ponto, um outro gargalo que faz com que não seja rentável. Exatamente. Como você perguntou antes. Até fazendo um gancho aqui, né? Fiz a pergunta, mas vou te interromper na sua resposta aqui um pouco. Você falava com a gente aqui do trabalho que você desenvolve aqui na propriedade com várias atividades. Você tem o café, você tem o gado de corte, você tem a ovinocultura. E muitas vezes, algumas propriedades, você fala aqui do produtor tratar como hobby, é porque ele tem outras atividades como atividade principal. Né? No caso aqui, por exemplo, vamos trazer aqui para o seu exemplo, você pode ter às vezes o café como atividade principal, mas isso não quer dizer que a ovinocultura você vai tratar de qualquer jeito, quer dizer, embora ela não seja a atividade principal, mas ela tem que ser tratada com profissionalismo, com gestão adequada. Exatamente. Esse é o fato. Né? Exatamente, e ela tem que remunerar essa área que ela está sendo usada, né? Esse custo de oportunidade que você está tendo ali, você poderia estar colocando outra coisa, né? Outra atividade, então ela tem que remunerar. Então precisa ser trabalhada mesmo de forma séria para isso, para remunerar essa área que ela está sendo usada e que precisa pagar esse custo de oportunidade. Nesse exemplo do consórcio, eu acho importante dizer, para esse ano, por exemplo, também estava dando uma olhada nesses números, e até para fazer a questão avaliar a questão do confinamento, de composto dos ovinos para o café, se a gente fosse comprar, né? O café tem que comprar dos ovinos. Está girando na faixa de R$20 mil por ano de composto. Tem uma receita da ovinocultura que está indo para o café. Então, isso daí são quase R$2 mil por mês, você pegar aí, né?
É uma receita sendo gerada na ovinocultura para atividade de café. Exatamente. E é mais uma receita importante, que tem que ser levada a sério também. Então, esse consórcio também traz esse benefício. A gente teve que comprar mais esterco, porque não foi suficiente o composto. A área de café maior, você tem que... Exatamente. Mas você vê, com um rebanho pequeno, a gente já consegue levar quase R$2.000 por mês, paga um custo aí de um funcionário. Colaborador. Exatamente. E aí, falando nesse aspecto, desse foco que você está dando de gestão, quer dizer, você tem aqui no seu exemplo, aqui, você tem 3 centros de custo e receita. Você tem o centro de custo de café, o centro de custo de ovino e o centro de custo de gado de corte. Quer dizer, então, para cada um deles, você tem um olhar de gestão, como um contribui com o outro, entra como custo ou como receita, mas de toda forma, você tem a gestão de cada uma dessas atividades. Esse é o negócio. E aí que está, muitas vezes, essa atividade que o produtor leva meio que na galega, ou leva mais ou menos, porque ele trata a ovinocultura como uma atividade marginal que ainda não é a principal, e quer que tenha resultado bom. Não vai acontecer. Sim, né? Exatamente. Aqui a gente separa, né? Com certeza, em centro de custo, cada uma tem a sua avaliação, o centro de custo, tudo certinho, a gente analisa atividade por atividade, e nesse sentido, cada uma tem que dar tem que dar aquele mínimo que seja compatível com um arrendamento, né? Senão não justifica. Então a gente tem que sempre trabalhar para passar isso. Resultado. Então, assim, não essa visão de hobby, não, jamais a gente teve aqui, e estamos querendo, hoje, o que é o foco maior para realmente avaliar mais em cima a caixa, fluxo de caixa, é uma coisa que a gente está muito mais em cima, equipe, formação de equipe, eu acho que é uma coisa que no passado deixou muito a desejar e foi impactante no resultado. Então, esses dois, a gente tá muito focado nessa gestão financeira mesmo e na gestão de equipe. Isso o momento está muito... A parte de comida, de nutrição, de rebanho, de seleção, já está mais ajustada. Então, agora o foco tá bem necessário nessa parte de gestão de equipe, que a gente até quero aproveitar aí, a gente não conseguiu, a gente fez o vídeo com o Juliano, que é um funcionário que nos motiva mais, porque a gente já teve muita dor de cabeça aqui com o funcionário. Então, a gente fez um agradecimento e eu acho que é fundamental fazer. Reconhecer isso, porque sem o cara, assim, sem um funcionário, sem uma equipe boa, o ovinocultura não vai, e é isso aí, é de domingo a domingo, né? Tá na linha de frente ali. Não tem como você falar, não, hoje domingo não vai, não vou tratar os animais, não dá, o cara tem que vestir a camisa. E o outro que é muito importante aqui para a fazenda, que eu quero fazer um agradecimento aqui também, fundamental, que é para o nosso administrador, que é o Rubinho, que faz um papel também excepcional, ele cuida de todas as atividades, né, de bovinos, gestão de pessoas, dos funcionários, ovinos também, o café, eucalipto, tudo. Então é um cara que se entrega mesmo, que se dedica, que veste a camisa. Então a nossa equipe hoje, eu estou muito feliz por isso, que a gente conseguiu ajustar, e isso dá um ânimo extra, né, para a gente conseguir. Não é fácil, né? A atividade de ovinocultura não é fácil. A gente faz cria aqui de bovino, por exemplo, é uma atividade muito mais simples. Assim, na minha opinião, não tem. Mas se você conseguir fechar esses pontos principais da ovinocultura, ela tem um potencial gigantesco. Verdade. Esse ciclo curto é uma coisa que a gente precisa, é um diferencial gigantesco. Consegue mais quilos de carne por hectare num tempo... Exatamente. É uma vantagem muito grande que a gente precisa explorar, mas que a gente ainda tem uns... Né, alguns desafios para serem trabalhados, como a gente comentou aqui. Que eu espero que mão de obra até com esse contato que você está tendo com a universidade, eu vi alguns programas dos estagiários, né, dos institutos. Sim. Eu acho que isso é fundamental, a gente trazer para as propriedades esse pessoal que já tem uma base, né? Aproximar a academia do produtor para que a gente tenha a informação gerada lá, chegue no produtor, e que as dores do produtor possam ser transformadas em solução lá, né? Quer dizer,
essa união é fundamental, né? Sim. Importante. Tanto do ponto de vista da mão de obra, quanto de pesquisa, Sim, né? De claro. tudo, do que eles geram lá. É um negócio direcionado na prática ao produtor. Exatamente. Né? O que a gente consegue, né? Falando aqui em visão de futuro, Cabanha Chavante, onde que eu tô, para onde que eu vou, né? Como é que está seu rebanho hoje? Qual que é a sua ideia, a sua perspectiva? Onde que você quer chegar aqui dentro da propriedade? Então, hoje o foco está muito maior nos índices, em números, em seleção. Seleção está muito mais forte do que quantidade. Então a gente reduziu, a gente chegou aqui a ter 600 fêmeas, reduzimos bastante, a gente vem nesse processo de seleção muito forte mesmo. Aliás, esse é um outro gargalo, que eu acho que é importante a gente falar. Muita gente leva, esse daqui veio de inseminação, ou esse aqui é filho do sei quem, como é que eu vou descartar? A fêmea não cria, você precisa ajudar a fêmea lá a tirar o cordeiro. Tem que dar resultado, né? Não pode tratar como pet, né? Então, não dá. Tem que ser profissional, tem que dar resultado. E você vê muita cabanha de genética fazendo isso, uma contra-seleção. Então, você tem um problema sério aí também, né? Que se a gente tem poucos melhoristas mesmo na ovinocultura. É um fato. Então, isso e é um outro... Principalmente pensar em seleção e melhoramento com base em resultado, com base em números, né? E não um animal de pista que recebeu uma roseta no peito. Exatamente. Porque você só viu a parte fenotípica ali do animal, bonito, beleza, tem o rabo assim, tem a pinta do lado de cá, então, botou a roseta, campeão nacional. Exatamente. E aí? Eu sempre fico pensando nisso, se esse dinheiro que fosse para essas pistas, que fosse gasto nisso, se fosse gasto num programa de melhoramento genético sério... Focado em resultado, é o que a gente vê na Nova Zelândia, por exemplo. Lá você não compra raça, você compra resultado, né? Você compra número. Quer dizer, um reprodutor que foi selecionado com base em resistência à verminose, área de olho de lombo, né? Transmissão de prolificidade, quer dizer, você tem indicadores zootécnicos. Se você está comprando um reprodutor, você sabe o que ele é capaz de transmitir para os descendentes. Né? Exatamente. Não é uma foto de revista. Escuro. Aqui você compra o animal no escuro. Você compra foto o fenótipo ali só. Exatamente. Então esse é um outro ponto que é muito triste, na minha opinião, porque assim, todos esses anos na atividade eu não vi mudar isso nada. Pelo contrário, eu só vi pista crescer em valor, em mais gente entrando e menos melhoramento genético, sério. De fato, né? Então, com base em resultado mesmo, em DEP, ali, em informações zootécnicas. Né? Exatamente. Isso é um gargalo bem sério e que eu acho que a gente podia traçar dentro até do seu projeto algumas diretrizes nesse sentido, juntar o órgão público aí para traçar um meta e plano para resolver esse problema de melhoramento genético. Tem um trabalho sério nesse sentido, né? A gente não tem hoje, você não faz por você mesmo, onde você acha? Então, é bem complicado. Acho que a gente ainda tem muita coisa para caminhar aí. Tem uns belos passos aí para dar. Perfeito. Marcos, vamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, da nossa visita. Eu queria imensamente agradecer a oportunidade de estar aqui em Juruá, estar aqui na Cabanha Chavante com você, né, de a gente ter a oportunidade desse bate-papo, de conversarmos aqui um pouco da ovinocultura. Obrigado por nos receber, né, e obrigado por essa contribuição das informações, de abrir os números, de mostrar para a gente resultados aqui, de falar dessa questão da comercialização, né, que é importante exatamente a gente mostrar para o produtor que já está na atividade, para aqueles que querem entrar, a realidade, o dia a dia, né, do que é o objetivo da expedição. Muito obrigado por nos receber aqui, foi um prazer estar aqui com você, né, e espero voltar aqui para a gente ver essa evolução, né, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo de seleção aqui e de crescimento da atividade aqui. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Ô, Luciano, obrigado eu mesmo. Eu fico muito feliz sempre de falar de ovinocultura, é um prazer assim enorme, e eu acho que é um momento bom que a gente está, apesar de aqui na propriedade, na Cabanha Chavante, apesar de a gente ter diminuído o rebanho, acho que o foco agora é esse, como eu falei, e estou muito feliz assim, de apesar do rebanho estar menor, os nossos índices estarem melhorando muito, a nossa equipe está muito mais junta, unida, muito mais capacitada. E então, só para finalizar essa pergunta que você colocou, assim, o foco é esse, trabalhar seleção, índice,
número mesmo, animal produtivo, e a partir daí crescer mais. Hoje a gente está com 200 rebanhos de 200 cabeças, a ideia é chegar em 300, 350, mas assim, muito mais focado Em qualidade, em resultado, produtividade, em seleção, fantástico. do que quantidade, sabe? Já foi a fase que a gente estava focado em quantidade e era uma trabalheira do cão. Então agora é ir mais devagar, mas muito mais sólido. Acho que esse é o ponto. E muito obrigado mesmo aí. É um prazer a gente estar aqui de novo. Prazer ter a receber oportunidade de vocês conversar. Um prazer, obrigado. Valeu, Um abraço. E a você que está nos acompanhando, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para você estar sempre recebendo as novidades. E nos acompanhe também na página do Instagram e do Facebook para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar por Minas Gerais afora. Forte abraço, até a próxima.